Fala galera, tudo jóia? Nesse vídeo aí a gente vai estar falando com você um pouquinho mais sobre adubação. Você se alimenta, você come, né? Então a orquídea também precisa comer, precisa se alimentar. Na natureza, como é que ela se alimenta lá? Mas Marcos, como é que ela vai se alimentar? Por que eu preciso passar adubo? Na natureza se alimenta sim, através de duas formas normalmente. Os passarinhos vão lá, acabam fazendo um cocôzinho lá em cima da árvore. Isso acaba virando um adubo orgânico depois também, né? É uma composição orgânica, algumas cascas que começam a apodrecer, então acaba virando um adubo de uma forma orgânica e é um alimento para as raízes dela. Como é que ela se alimenta também? Pelas folhas, através de micropartículas que caem através das folhas, através da chuva, né? Então ela começa a abrir os estômatos. Normalmente esses estômatos começam a abrir a partir de 15 a 20 minutos, começa a abrir os estômatos. A maior parte dos estômatos estão debaixo da folha, então ela começa a abrir os estômatos e começa a se alimentar da chuva através das micropartículas, tá joia? E como é que a gente vai fazer a adubação na casa? São várias maneiras. Hoje tem adubação química e orgânica. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os principais adubos convencionais aí que a gente está usando no orquidário e está dando muito certo, tá? O primeiro adubo que eu vou falar com vocês é sobre esse aqui, o osmocote. Normalmente você vai encontrar alguns adubos, principalmente os químicos, são três casinhas: nitrogênio, fósforo e potássio. Para que é isso? É crescer, enraizar e florir. A primeira casinha é o nitrogênio, que é responsável pelo crescimento, depois o fósforo, que é responsável pelo enraizamento, e o potássio, que é responsável pela floração, tá? Então você que está começando, ainda não conhece muito sobre essas casinhas, vale a pena você gravar essa formulazinha, porque de repente, para que isso? De repente você tem bastante mudinha na casa, não adianta você colocar adubo de floração, de potássio, se ela não está numa idade correta, no estágio correto para estar florindo ainda, tá? Como é que funciona esse adubo? Normalmente você dá uma olhada na recomendação dele, tá? Não só desse adubo, como todos os outros. Vale ressaltar para vocês, o que vai diferenciar do remédio pro veneno vai ser só a dosagem. Então toma cuidado muito quanto a isso, porque tudo que for colocado em excesso pode fazer mal, tá? Como é que eu coloco isso? Tem a dosagem aqui indicada. Normalmente a gente coloca de 20 a 30 bolinhas para as plantas adultas e a gente vai estar colocando de novo. Você pode estar colocando depois quando notar que estiver sumindo essas bolinhas. Por que isso? Porque é um adubo encapsulado, é uma cápsula. Cada vez que estiver molhando as orquídeas, vai estar molhando esse adubo, ele vai estar liberando lentamente. Por isso que ele diz, osmocote é adubo de liberação lenta, tá joia? Um adubo muito legal também que a gente usa, esse aqui é o bokashi. Bokashi é adubo orgânico, o famoso Viagra das orquídeas. Ele é constituído basicamente por torta de mamona, farinha de osso, salitro do Chile, caroço de algodão, casca de arroz carbonizado, carvão ativado, algumas cinzas. Dá muito certo. Adubo orgânico você pode utilizar normalmente colocando direto na bordinha. Pode se utilizar também você molhar antes ele, você forma como se fosse uma pastinha e está colocando ele como se fosse uma pasta na borda do vaso, tá? Outra maneira de você colocar nas orquídeas é fazer uma trouxinha. Você pega um pano, qualquer um pano aí, pode ser um TNT ou um pouquinho mais aberto, faz uma trouxinha e você pode colocar no cestinho da tua vanda, pode colocar em algumas orquídeas que estejam em placa de madeira, pode estar colocando dessa maneira também. Ele tem um ponto negativo porque se você colocar da maneira diretamente no substrato, vamos lá, o substrato normalmente você vai ter que trocar ele dos vasos, normalmente a cada 4, 5 anos é a durabilidade do substrato. A gente vai estar falando uma aula depois só sobre isso, sobre troca de vaso e tal, ok? Então, normalmente você vai ter que trocar nesse período. Se você começa a utilizar o adubo orgânico, ele vai apodrecer mais rápido, ou seja, normalmente em uns 3 anos você vai ter que trocar esse substrato, ele vai se decompor mais rápido. Mas acaba sendo, eu acredito que um ponto bem legal, até melhor que os químicos, porque ele vai dar um up muito rápido, até chama o Viagra das orquídeas. Plantas que estão meio empacadas, que não sai do chão, se coloca um pouco de adubo orgânico, ele dá um up muito rápido, entendeu? Então acaba sendo benéfico ainda, tá joia? Ele vai formar, não precisa ter medo, que normalmente quando você utiliza, ele pode formar tipo umas cabeleirinhas, uns fungos, sabe?
mas é um fungo no substrato, ele vai tá causando. Um fungo nesse adubo orgânico indo para o substrato, é um adubo biológico, então ele vai ajudar no arejamento das raízes, faz parte do processo, tá joia? Um adubo bem legal que eu sugiro você estar passando ao menos uma vez por mês é o nitrato de cálcio. Nesses adubos foliar, no adubo foliar é essas bolinhas, tá? No adubo foliar, esses mais conhecidos no mercado, que são NPK, né, o Peters, Plant Prod, a gente vai estar falando do adubo exclusivo nosso também, que é NPK, que é um adubo foliar. Eles não vêm uma quantia legal de nitrato de cálcio. Para que é o cálcio? Cálcio você precisa para os ossos, as orquídeas precisam para os tecidos, para a planta ficar bem firme, ficar saudável, para os tecidos, para ela ficar bem fortalecida, tá? A Wanda, principalmente, adora nitrato de cálcio, tá? Falando sobre os adubos via foliar, como comentei anteriormente, tem o Peters, Plant Prod, vários no mercado aí, né, da Forte. A gente tem esses aqui que são exclusivos nossos, né? Tem de manutenção, nós temos esse aqui de enraizamento e o de floração. Tem uma composição equilibrada, balanceada pela nossa empresa, pela Orquidária Aparecida, ele balanceou aí para você ter um maior sucesso na floração das orquídeas em sua casa. Tá joia? Como é que você vai aplicar ele? Dissolver na água e vai borrifar nas folhas. Vai aí uma sacada, um macete. Lembrando do início do vídeo, eu comentei que ela vai se alimentar na natureza através da água, que vai estar liberando micropartículas que caem da chuva, tal, né? Então, como é que você faz para aplicar esse adubo? Um macete bem legal. A gente aplica, dá muito certo no orquidário. Antes de você aplicar esses adubos via foliar, normalmente a gente passa uma rega à noite, a gente passa. Vale ressaltar também, lembrar você, adubo sempre a gente aplica bem no fim do dia ou bem no começo do dia, nos horários mais amenos, né? A adubação a gente passa normalmente à noite. Passa uma névoa de água, uma rega bem de leve, depois prepara o adubo foliar, depois aplicar para ela. Para quê? Porque ela vai estar demorando um pouquinho, quando a planta vai sentir o contato da água, vai levar esses 15 a 20 minutos para começar a abrir os estômatos. Lembrando de novo, os estômatos estão na maior parte debaixo das folhas. Então a gente passa essa rega, depois a adubação foliar, que ela vai ter uma maior absorção desse adubo. Tá joia? Ela vai absorver muito mais adubo, principalmente no nosso clima. A gente está falando, vale para todo o Brasil, mas a gente está falando no nosso clima mais aqui de Mato Grosso e região. Galera, e mais um aviso muito importante, toma cuidado, está surgindo no mercado muitos adubos, principalmente caseiro. Nem sempre que vai dar certo para tua amiga, para tua vizinha, para alguém que você conhece, para um orquidófilo que você conhece, pode dar certo para ti. O que eu sugiro? Separa um lotezinho e você passa em algumas orquídeas. A gente chama isso de testemunho, tá? Separa e passa só em algumas orquídeas, porque aí está acontecendo de muitos clientes chegarem e, Marcos, eu passei esse adubo lá, ou tem muita coisa que estão passando hoje, tem gente que, olha, eu passei cerveja na orquídea, urina de vaca, passei o esterco não sei do que, e nem sempre que dá certo para ela, dá certo para ti, pela dosagem, pelo ambiente onde a sua orquídea se encontra, né? Então faz isso, separa um lotezinho e passa só em algumas. Se deu certo, beleza, aí você continua passando nas demais, tá joia?